Olá, minha gente tântrica, que prazer recebê-los mais uma vez em mais um episódio da nossa segunda temporada aqui do Prazer Tantra. Eu sou Rosana Jaya e antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou te convidar para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar e seguir a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E hoje nós vamos falar sobre ejaculação feminina. É um tema que ainda precisa de muitos esclarecimentos, a gente tem poucas informações ou informações erradas, e ninguém melhor para falar desse tema do que essa mulher que para mim é uma referência, é uma pessoa assim que eu tenho uma honra gigante de estar recebendo aqui. Vocês não têm noção da importância, só quem é, né? Quem trabalha com tantra, quem é terapeuta tântrico, trabalha com sexualidade, sabe da importância e do peso desse nome que eu estou trazendo aqui hoje, que é a minha querida Paula Fernanda. Bem-vinda. Obrigada, Jaya. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Nossa, faltava seu nome aqui, poxa. Obrigada. Faltava você aqui, Paula, assim, e tipo, falar sobre esse tema, principalmente, né? A Paula poderia falar sobre vários assuntos, tá? Vocês vão seguir ela nas redes sociais, quem ainda não segue, vão perceber que ela domina vários assuntos, principalmente da sexualidade feminina. E ela traz um olhar holístico, né? Ou seja, um olhar que integra a ciência contemporânea, mas ela traz a visão tântrica, a visão taoísta também, se trabalha muito isso. Só que aí eu tive que definir o tema com ela, né? Pra gente poder, porque o tempo é curto aqui do podcast. Eu falei, não, vamos falar sobre ejaculação feminina, né, Paula? Porque, assim, pouco se sabe ainda sobre esse tema. Tem muita controvérsia ainda, né? Em todos os meios, não é só no meio do Tantra. Ainda as pesquisas não são conclusivas. Eu estudo a ejaculação feminina, já estudei com os grandes nomes, inclusive uma das minhas professoras morreu uns dias atrás, eu fiquei bastante chateada, porque era uma professora muito próxima, e ela foi a pioneira desse trabalho com ejaculação feminina nos anos 70, 80, melhor, nos anos 80. E então eu busco integrar não somente essa parte da espiritualidade, mas do taoísmo, que tem a ejaculação feminina com alguma clareza e bem interessante, junto com as pesquisas modernas, que são totalmente inconclusivas, na verdade. E explica pra gente, então, primeiro, o que seria ejaculação feminina? Porque quando a gente fala de ejaculação feminina, as pessoas pensam que é aquele jato que sai e pronto. Se você não tem aquilo, você não ejaculou, né? O squirting, Isso. né? Pois então, a ejaculação feminina, ela tem várias formas de acontecer. O squirting é uma destas formas. Então, existem alguns mitos em volta, né, da ejaculação feminina. Eles acham assim, squirting é somente um truque de atrizes pornô. Não é. Toda mulher é capaz de ejacular. Isso é outro ponto. Dessa forma, de jato. De squirting vou ter que clarear. Tá. É possível para toda mulher, mas tem algumas... necessita de uma boa musculatura pélvica. Tá. Primeira coisa. Então, se a mulher tem a musculatura pélvica enfraquecida, essa musculatura não consegue ter força para o squirting, para o esguicho, né? Então, tem outras formas de se ejacular. Eu tenho certeza absoluta que toda mulher que não teve uma cirurgia para retirada da próstata, pasmem, nós mulheres temos uma próstata maravilhosa e não é subdesenvolvida como alguns pesquisadores dizem. Ela é incrível, a nossa próstata. E é a fonte da ejaculação, tanto do homem quanto da mulher. Olha só. Só que tem um dito aí, um mito, né, que diz que a nossa próstata, ela é subdesenvolvida, da mesma forma que se pensou que o clitóris era um pênis subdesenvolvido. Sim. E, no entanto, o clitóris, apesar dele ser a glande dele, né, ser pequena, ele tem todo um corpo enorme
só que ele é invisível, Interno, né? né? Está interno. E a mesma coisa a próstata feminina. A próstata feminina existem 7 tipos de próstata, ok? Feminina. Então, isso mostra o porquê algumas mulheres têm mais facilidade de squirting e outras não. Só que a clareza é que todas as mulheres podem ejacular e quase todas já tiveram essa experiência de uma forma mais imperceptível, mas provavelmente eu vou explicar como seria essa experiência para ficar mais claro. Uhum. Então, eu dividi para ficar a fins de explicar melhor a experiência da ejaculação feminina em categorias. O squirting, que é o esguicho, é a mais conhecida, que é principalmente por causa dos filmes adultos, né, da pornografia que trouxe. Outra forma é o jorrar. O jorrar é quando a mulher libera uma quantidade de líquido grande, mas sem o impulso do esguicho. Ele é como um rio, né, que vem e inunda. E depois tem o gotejar. O gotejar é a forma mais comum de acontecer. Como que acontece esse gotejar? O gotejar acontece quando a mulher está muito excitada, ela está numa relação, ela está recebendo penetração, seja com os dedos, seja com o pênis, seja com o dildo, que faça não só fricção, mas fricção com pressão. O squirting, ele necessita de uma pressão na área G, que é a nossa próstata. E o que acontece? Ela está ali, está curtindo, está uma delícia, e ela está super lubrificada, que a lubrificação ela é mais viscosa do que a ejaculação, e de repente ela nota, fiquei seca. O que aconteceu? Liberou algumas gotas, 1 ml, 5 ml da nossa ejaculação, que lava a lubrificação. E ela nem percebe isso, porque uma quantidade pequena só percebe que foi lavada a lubrificação e ela começa a sentir como que a penetração está mais seca. Justamente por causa da qualidade de viscosidade que é diferente da ejaculação, que é mais uma aguinha, tem inclusive o sabor mais parecido com água de coco, mas varia dependendo do que você come, do que você bebe. Assim como o sêmen. Assim como o sêmen. Então, são excreções naturais do nosso corpo. E no taoísmo e no tantra, a nossa ejaculação é conhecida como amrita dentro do Tantra, né? Néctar divino, elixir da imortalidade. Dentro do taoísmo, ele é conhecido como águas que purificam. Porque no taoísmo tem uma coisa muito linda, que as nossas águas, elas descem e limpam emocionalmente a mulher, limpa o karma, limpa as relações, é uma coisa. Por isso que é águas que purificam. Ou terceira água também é conhecida. Na África é conhecido como água sagrada. E tem uma tradição na África, principalmente em Ruanda, onde o homem que não traz a sua parceira à ejaculação, ele não é um homem considerado um marido bom de cama. Olha só. E os homens lá, eles têm quase que como a obrigação de levar as mulheres a ter a ejaculação. Por outro lado, as mulheres, desde que são adolescentes, passam de geração em geração por uma espécie de um treinamento para que elas aprendam a ejacular. Isso foi uma coisa que eu demorei muitos anos para entender, que a ejaculação é uma habilidade que você pode desenvolver. Ela pode ser aprendida. Isso que as mulheres precisam saber, gente. Toda a mulher pode aprender a ejacular. Toda mulher pode.
Então, e é mais fácil a gente aprender sozinha com o nosso corpo e depois com um parceiro. Uhum. O que eu vejo é que muitas mulheres tiveram a experiência de ejaculação com o parceiro e tem medo. É ejaculação? É xixi? Geralmente elas acham que é xixi. Sim. Daí entram dentro de um espaço de vergonha. E esse espaço de vergonha, muitas vezes, inibe que ela consiga ter novamente aquela experiência. Porque ela confunde, de repente eu fiz xixi, que vergonha, na cama com meu parceiro. São mitos que a gente tem que dissolver. Muito, muito. Assim, tem tanta informação, tantas perguntas aqui que eu preciso fazer para Paula, que no Brasil a gente ainda está lutando para conseguir o orgasmo, enquanto tem outras culturas que os caras têm que levar a mulher à ejaculação. Entendeu? Então, veja que é muito cultural. O que você está falando, Jaya, é extremamente correto. Tem aqui um aspecto cultural, tem um aspecto emocional também. Sim. Né? Porque a nossa cultura tem essa repressão ainda da sexualidade, a menina é de um jeito, o menino do outro, já mudou bastante. E essas memórias que nós mulheres ainda carregamos, fecha as pernas, menina, a menina não grita, a menina não fala alto, não se porta desse jeito ou desse, tudo isso ainda inibe a nossa ejaculação. E outra coisa interessante, dentro do taoísmo, na nossa vagina, nós guardamos as memórias. Então, quem trabalha com Tantra certamente já viu, começou a tocar uma ioni, né? Principalmente Sim. a parte interna, a vagina, e a mulher começou a reclamar ou de dor, ou começou a chorar, ou a gritar, a ter a ativação dessas memórias. A primeira vez que eu escutei isso foi em Londres, há 15 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu fui num guru. Ele era do Sri Lanka e ele era especializado em ejaculação feminina. E eu fui super curiosa, né? Sim. Fui conhecer. E ele me falou sobre isso, sobre essas memórias. E essas memórias impedem da mulher conseguir ter essa experiência. Então, a ejaculação é uma experiência liberadora, libertadora e totalmente empoderadora para a mulher. Olha que lindo. E ela pode acontecer em qualquer idade. Inclusive, eu tenho alunas que começaram a ejacular com 70 anos, 75 anos. Era isso que eu ia te falar, né, Paula? Porque mulheres, você falou, hoje em dia está mudando essa questão, né, do que menina pode, do que não pode, mas ainda temos, né, bastante repressão e principalmente somos desinformados, né? Vem um monte de informação errada. Mas mulheres de gerações mais antigas, né, que vieram antes, principalmente têm essas memórias de repressão, né? Mas isso não quer dizer que o destino está traçado e que acabou ali, não tem idade. Era isso que eu te perguntava, não tem um limite de idade, porque a mulher pode estar assistindo e pensando, não, eu já estou na menopausa, eu tenho já um ressecamento, não sei o quê. Não é para mim, de forma alguma. Eu estou na menopausa, já estou até no pós-menopausa. Na verdade, comecei a ejacular abundantemente, fluidamente, metros de distância, assim, de encharcar todo um espaço assim, grande. Eu tinha 50 anos, 50 e poucos anos. Bênção, a deusa é maravilhosa, né, gente? Sempre há tempo, meninas. Era uma diversão, muito divertido, muito muita brincadeira, muita leveza. Isso a ejaculação traz. Leveza, brincadeira, alegria para dentro da relação. Foi uma das coisas assim mais gratificantes, porque eu não ejaculava naturalmente. E nem sempre na relação. Eu comecei meu caminho até ter essa fluidez na ejaculação foi um caminho cheio de altos e baixos, mas passei por situações estranhas, divertidas hoje em dia, né? Mas na época eu digo, meu Deus, o que é isso? Com muitos erros, muitos caminhos que não me levaram a lugar nenhum. E, enfim,
situações delicadas. Então, quando eu percebi, principalmente quando eu conheci a Débora Sundal, que é essa minha professora, foi a primeira vez que alguém me falou: é possível aprender e existe todo um roteiro para isso. Então, eu fiz um curso com ela e depois eu comecei a me aprofundar no taoísmo, na parte de ejaculação, nas minhas práticas pessoais, o que dá certo, o que não dá certo, quais são as travas que acontecem, até que, a partir de todo esse tempo, anos de estudo, de pesquisa, de práticas pessoais para saber onde e como, porque eu já trabalhava com o Tantra, já recebia massagens, já recebia Yoni massagem, já trabalhava com sexológico bodywork, mas raramente eu ejaculava. E precisava de 40 minutos, 1 hora, e de muita intensidade, não, mas muito toque para conseguir. E depois, quando eu fui descobrindo as práticas também com ovo de jade, comecei a usar, troquei todas as outras coisas, comecei a ter práticas do ovo de jade com full sexual e fui desenvolvendo, daí eu disse, ok, existe um roteiro, esse roteiro daqui é o melhor roteiro, o mais fácil, é o mais assertivo, então, na verdade, não tem um roteiro único. Existem, hoje em dia, eu tenho 3 protocolos, 3 métodos, que, ok, esse método não funcionou para você, ok, tem outro método. Ai, que legal. Então, são 3 metodologias e uma delas vai funcionar para você. Que estão no seu curso. Isso está no meu curso Águas Sagradas. E alunas, como eu falei, com mais de 70 anos, começando ejaculando, falando, Paula, eu não acreditei. E é muito interessante, porque a mulher ejacula e vai cheirar o lençol, a toalha. O homem, ele ejacula e ele não cheira. Não, nem pode chegar nem perto. Então, Muitos têm olha nojo. só que interessante. Por que isso? Isso é uma crença. O homem sempre vai ejacular um líquido que vem da próstata misturado com sêmen. Nós, mulheres, nos incutiram que nós não ejaculamos, que nós expelimos xixi. Imagina se o homem fosse ensinado para ele desde pequeno que o que ele expele pelo pênis é só xixi. Sim. Sempre só xixi. Ele ejacularia com qual a facilidade? E essa é a maior trava das mulheres para ejacular. Elas pensam que é xixi, porque no começo a sensação é parecida com xixi, porque é estimulada a nossa próstata. A nossa próstata, ela recobre a uretra. É como uma ideia assim grosseira, mas parecida, mais ou menos como você pensa num papel higiênico. E tem no centro tem aquele rolinho de papelão. Sim. E o resto é o papel em volta. Então, aquele rolinho de papelão é a nossa uretra. E a próstata é o que vai em torno. Mas, como eu falei, tem 7 tipos diferentes de próstata, né? Tem algumas que a parte mais rugosa é mais para frente, outras que é no meio, outras que é mais para trás, outras que é mais ou menos nivelado. E isso é muito determinante para a facilidade ou não da mulher conseguir ejacular. Essas 2 coisas. Pensamento. Pensar que é xixi. A gente está quebrando esse mito aqui. Sim. E a segunda é a própria anatomia da próstata. Então, qual tipo de próstata, por exemplo, traz mais dificuldade para a mulher acessar essa ejaculação? A que tem a parte mais rugosa, mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. E também varia. Onde que está o principal estímulo? Então, a ejaculação feminina não precisa de estímulo. Peraí. Calma aí, é muita informação pra gente. Como assim, Paula Fernanda? Exatamente. Quando dentro do taoísmo, e eu já tive essa experiência,
Você não precisa de estímulo, você faz contrações, você respira, ou você está numa situação onde você sente a sua energia erótica potencializada e você ejacula sem nenhum tipo de toque. Então, posso estar lá pompoando e pá. Sim. Ou então, com o seu parceiro, você sentindo a conexão com ele, a sua energia erótica ativada e você ejacula. Sem penetração, sem dedinho, sem sem nem nada. toque. Olha só. Sem nem toque. Que delícia. Que delícia. Mas eu sei que você tem seu curso lá, você tem os protocolos e tal, mas, poxa, quem tá assistindo nessa hora deve estar louca, descabelada. Pelo amor de Deus, Paula, me dá um caminho, me ajuda, me dá uma dica. Tá bem. Bom, a ejaculação do homem, ela se faz a partir da contração e daí expele. Tá? Da mulher é o oposto, é a partir do relaxamento. A mulher, para ejacular, ela tem que estar se sentindo segura, acolhida e relaxar. É uma entrega, é uma situação bem diferente do homem. O homem ele precisa de conexão, a mulher precisa de segurança para se entregar. Porque, principalmente quando a gente vê o aspecto, não somente o aspecto físico, como está na pornografia, mas o aspecto emocional e espiritual. Porque a ejaculação feminina, ela é uma experiência física, erótica, emocional e espiritual. Então, mesmo que você tenha a habilidade apenas física, é uma coisa mecânica. Uhum. Quando você realmente traz esse centramento, corpo, coração, mente, automaticamente você se alinha com a energia espiritual, que está em cada célula do nosso corpo, está em todo o nosso ser. E a ejaculação feminina, ela tem esse processo físico, que ele vai gerar um nível de satisfação, mas quando esse processo se torna mais completo, aí você entra nesse espaço que eu falei de liberação, de libertação, De cura de empoderamento, mesmo. de cura, uma cura profunda. A primeira vez que eu ejaculei foi com um namorado. Ele era do Tantra. E ele começou a... Ele não me falou nada. Daí ele disse, vou te dar um presente. Eu digo, ótimo, vou te dar uma yoni massagem. Eu digo, maravilha. E daí eu comecei a perceber que aquela yoni massagem... Estava diferente. Estava diferente. Tinha um tempero só que ali. ele não tinha falado nada para mim. Né, da intenção dele. A intenção dele, que a gente tinha combinado, era... ele ia me dar um presente. Só que ele não me perguntava nada. Ele tinha uma agenda na cabeça dele muito clara que não foi compartilhada comigo. Ok. Daí foi, e de repente eu ejaculei. Foi uma primeira vez que eu ejaculei. Eu levantei, uma fera. Eu voei em cima dele. Chegou, suma da minha frente. Né? Me veio por quê? Na verdade... eu senti toda a energia bloqueada, os abusos, tudo que eu tinha, todas as vezes que foi passado em cima de mim, sem minha autorização, veio naquele momento. Foi a liberação emocional. Uau. E, enfim, né, ele teve que se mandar dali, deixar eu me acalmar. Quando eu me acalmei, caí na gargalhada, digo, meu Deus, eu tive uma liberação emocional. Mas, a partir daquele momento, eu pensei assim, eu estou com uma pessoa que não é capaz que usou o meu corpo sem minha autorização. Mas você já era do sexológico? Não, ainda não. Então, foram as coisas que foram se acumulando que me levaram para o sexológico bodywork, né? Então, a partir daquele momento, eu falei, isso ok, não é essa relação que eu quero para a minha vida. Não é esse tipo de relação onde o meu corpo, se tivesse sido conversado, teria havido consentimento. Eu não quero relações que não tenham mais consentimento, que o meu corpo seja abusado.
mesmo, né, com essa experiência, que não foi lá, né, da forma que você esperava, aí você partiu para os estudos e Sim, começou essa foi pesquisa. interessante, exatamente isso, já. E abriu uma possibilidade no meu corpo que eu não achava que existia. Abriu essa possibilidade. A forma como foi é que não foi legal. Então foi meio traumatizante, de certa forma. Mas depois me abriu, digo, nossa, que interessante. Daí eu comecei a tentar comigo mesma. Uhum. Digo, se deu certo uma vez, vai dar É. certo outra vez. E daí, hora dava certo, hora não dava. Eu não entendia qual era a mecânica. Eu estava atrás da mecânica ainda, do Sim. funcionamento. Aí, quando eu fui para o Sexological Bodywork, eu também tive 2 experiências de ejaculação muito lindas, super curativas, super lindas. No Sexological Bodywork, foi um treinamento que mudou a minha vida, foram experiências muito profundas que eu tive, e de supraconsciência, e, enfim, foi bem intenso. Mas eu não entendia ainda a mecânica. Aí eu fui para Londres, fui Ah, nesse nesse guru. guru da ejaculação, onde ele me mostrou o taoísmo, né, a parte do taoísmo, e me falou sobre essas memórias, porque o Sexological Bodywork ele é muito mais na parte técnica, na parte da ciência, e daí o Mal, o nome dele é Mal, me mostrou a outra parte do taoísmo. Digo, que interessante. E com o Mal foi bastante divertido e interessante, mas eu ejaculei muito, mas eu não senti nada. Eu não Interessante. senti. Não sentiu Tipo, nada, nem o líquido saindo, nada. Quando nem terminou, emoção. estava todo molhado, sabia que era ejaculação. Eu estava. Foi muito doido, porque foi o Andrew Barnes, que é um dos meus professores mais incríveis, que me ensinou sobre o orgasmo energético. Eu trouxe ele para o Brasil, na época até, para ensinar sobre o orgasmo energético, de armoring, que é retirada de couraças, Ah, tudo legal. isso. E com mais Michael Lousada, que é um cara mega famoso, que é também na Europa, inclusive, para quem já leu o livro da Naomi Wolf, a Vagina, ela fez as sessões com o Michael Lousada. Ah, que legal. Então, assim, o top estava comigo nessa experiência, todos nós querendo aprender sobre ejaculação. Olha só. E eu fui como modelo, Aham. né? E foi um aprendizado intenso. Então, eles estavam assistindo. Nossa, você ejaculou muito, muito. Eu olhei assim e digo, caramba, mas eu não senti. Agora, Paula, desculpe, se você quiser concluir, Tranquilo. pode concluir. Antes que eu perca, né, a pergunta. Porque assim, vamos lá. Se você for procurar técnicas na internet, vai dizer, não, você tem que beber muita água antes. Isso é certo ou é mito também? Não tem Não, isso é necessidade. muito certo, porque olha, se você. A maior parte das pessoas estão desidratadas. Quando você sente sede, você já está desidratada. Sim. Se as tuas células não estão hidratadas, você não vai ter mais água ainda para eliminar, não, para também É para pode ser liberar. chamado para liberar, né, durante a ejaculação. Porque já está comprovado que a ejaculação é feita, ela se forma através de um processo que se chama exsudação. Então, começa a encher de sangue a sua pelve, encher de sangue, os vasos sanguíneos começam a receber mais sangue e esse sangue pressiona os vasos sanguíneos. E daí os vasos sanguíneos começam a suar. E é a partir desse suor, que se chama exsudação, que é formado o líquido da ejaculação. Essa é uma das teorias. Tá. Outra teoria é a teoria de que é linfa.
E que também é água, que também precisa de líquidos para que se forme. Então, tem algumas teorias e todas elas mostram que há necessidade da hidratação. Mas não são conclusivas, como você falou. Ou seja, nós mulheres ainda somos um mistério, né? Mas Se fosse, ainda existem barreiras nesse ponto, né, Jaya? E isso é uma pena, porque rapidamente eles estudam o corpo do não homem é? e o corpo da mulher e toda essa nossa parte sexual começou a ser estudado. Claro que nos anos 50 também, mas sempre em cima de muitas travas, muitas barreiras. Os anos 70, 80, até os anos 90, no começo dos anos 90, não tinha verbas para se estudar. Eram considerados esses pesquisadores como aqueles que ficam lá no porão, né? Não é uma pesquisa digna. Enquanto que do homem sempre foi muito mais intensas as pesquisas, até porque eles achavam que a nossa sexualidade, o nosso prazer, não era importante para a reprodução, né, para fins reprodutivos. No entanto, a ejaculação feminina, e isso já está comprovado, ela é de... O pH é alcalino. Olha só. Então, e o espermatozoide, quando ele vem para a nossa vulva é mais ácida. E, com isso, cria um ambiente onde os espermatozoides não sobrevivem tanto tempo. E, no entanto, quando o ambiente é alcalino, e isso acontece com a ejaculação, então as mulheres que querem engravidar, ejaculem. Então, quando o ambiente é mais alcalino, propicia uma melhor mobilidade e mais tempo de sobrevivência dos espermatozoides. Ou seja, vamos ejacular, meninas. Porém, a gente precisa aprender, né? Eu vejo muitas mulheres têm a dificuldade, assim, além do medo do xixi, né, Paula? Diz que sente, porque assim, gente, a ejaculação não sai, isso é importante explicar, né? Qual o buraquinho que sai a ejaculação da mulher? Não é pela entrada do canal vaginal, ou pela saída. A Paula vai explicar. É pela uretra. Então é o outro buraquinho, que é por onde sai o xixi. Mas também pode sair pelo canal vaginal. Também pode? Também, isso me surpreendeu. Olha só. Isso me surpreendeu quando eu ouvi, dentro de um treinamento do Sexológico Body Work, tinha uma mulher que ejaculava com muita facilidade. E daí nós colocamos o espéculo enquanto ela se tocava, e daí veio a ejaculação, tanto pela uretra quanto pelo canal vaginal. Olha só, essa informação é nova para mim. E faz todo sentido, porque as glândulas de Skene são as glândulas que se enchem desse líquido, né? O que quer que seja, que não é xixi, desse líquido, seja a linfa, seja a exudação. Quando se enche desse líquido, parte das glândulas de Skene estão do lado da uretra e parte estão dentro da vagina. São de 32 a 40 dutos bem pequenininhos que compõem a nossa próstata, que também é conhecida como esponja uretral, como área G, tem vários nomes. Tudo isso está falando sobre a mesma estrutura. Né? A ejaculação sai pela uretra, a maior parte. O squirting sai pela uretra, né? Que é pelo mesmo canal que sai o xixi. Mesma coisa do homem. Né? Sai pela uretra do homem, tanto a ejaculação quanto o xixi. Então, eu vi, o normal, não tem normal, né? O comum, vamos falar, o mais comum é sair pela uretra. Tá, mas pode sair também mas pela vagina. Também pode sair pela vagina. Então, vai depender muito também da quantidade de líquido que se expele e da musculatura pélvica, de baixar as barreiras que nos separam, sejam mentais, como essa, xixi, emocionais,
também de confiança, de entrega. Por isso que é interessante a mulher começar sozinha, né? Testando sozinha. E eu fiz essa pergunta por quê? Porque eu vejo mulheres falando, mas eu não consigo porque o meu buraquinho, ele fecha. Tipo, e eu sinto que tem alguma coisa para sair, mas não sai nada. Tá. É como se tivesse fechado, entendeu? É algum medo, porque é muito inconsciente. A gente não tem tanta, como se diz, tanta consciência dessa musculatura, tanto que o vaginismo está aí, mesmo a mulher amando o parceiro, desejando ter sexo e tudo mais, e ela não consegue ter a penetração por medo. É pânico na vagina, né? Então, tem alguma barreira mental ou emocional que leva a essa contração. No nosso dia a dia, quando a gente leva um susto, a gente acha que só contrai os músculos dos ombros, dá frio na barriga, no estômago, mas nós contraímos a nossa vagina também, o estresse contrai a vagina. E esse é outro problema da ejaculação. A mulher tem que ter uma vagina flexível também. Porque se a vagina está muito tensa, não tem essa flexibilidade para expulsar a ejaculação. Bem, por isso você falou que a mulher precisa estar relaxada e não tensa. Exatamente. Né? Senão ela não vai conseguir. Se ela está, por exemplo, tensão dentro da relação, preocupada em dar prazer para o parceiro, ou se ela vai ter um orgasmo, ou se não, ou se ela vai ejacular, ou a performance, se eu estou gritando, se eu não estou gritando, se eu estou fazendo certo minha barriga, minha bunda, minha celulite, tudo isso são barreiras que impedem a mulher de ter uma relação plena de entrega, de confiança. Aí fica bem difícil acessar. E isso gera tensão na vagina. E essa tensão, ela é geralmente inconsciente. Inconsciente. Você então, não percebe. Autoconhecimento é importante, né? Agora, essa mulher se estimulando, de repente está assistindo aqui, vou tentar alguma coisa. Como é que ela faria, assim, uma iniciante? Com os próprios dedos, estimulando a área G, pode ser com um personalzinho, um vibradorzinho? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Mentira, não. Verdade, é verdade. Eu vou te mostrar agora o que é sobre os massageadores íntimos de vidro. Eu não indico o uso de vibrador, porque o vibrador vai gerar tensão na vagina. Nem dentro nem fora. Nem dentro nem fora. Nem dentro nem fora. Então, no começo, é identificar a área G. Saber como que é a sua área G. Identificar a estrutura da área G. Então, conhece a sua vulva, localiza onde estão as glândulas de Skinner, a uretra, faz contrações, tipo, pega um espelho, coloca na frente, contrai e solta para ver como que a uretra se contrai, como que a vulva se contrai, a vagina. Depois vai na exploração interna, como que é a minha área G? Com os dedos, apalpando. A área G precisa de um certo estímulo, precisa de um certo nível de excitação para ela se mostrar. Mas você vai sentir que toda a vagina é mais ou menos como a parte interna da nossa bochecha. A área G é como o céu da boca. Lá aqui em cima, ele é mais rugoso, então ela é mais firme, mais rugosa. Então, como que é a área G? Vai com curiosidade, com interesse, sem tipo, eu vou ejacular. Sim. Não, porque daí se torna uma expectativa, e a expectativa é o caminho certo da frustração. Agora, quando vai com a intenção é uma ação interna. E daí é importante, tudo, mesmo que você não consiga ejacular nas primeiras vezes que você tente, você fica com o aprendizado. Sim. Porque teve um movimento interno. E quando é com expectativa, o aprendizado não valeu a pena, porque o objetivo final não foi alcançado. Daí é uma perda total.
Posso te mostrar os... Sim, por favor. Esse aqui veio para presente para você. Ih, Os três. os 3? Não é possível. Sim, é possível. Gente, olha só que coisa Olha linda, aqui. que delicadeza. Então, vamos lá. Ah, Para liberar a tensão da musculatura da vagina, eu super recomendo esse daqui, que é o Moksha Kanda, que é o liberador. me explica o que Tá. é isso daí, Paula, Isso por favor. daqui é um massageador íntimo feminino de vidro borosilicato de altíssima qualidade. Como que você vai fazer? Então, você vai estimular um pouquinho a vulva para relaxar, tipo um shiatsu, assim, de relaxamento mesmo. Porque nós pensamos que prazer é excitação. Só que excitação só é uma parte do prazer. Não é todo. E só excitação vai levar para uma contração e para a tensão, o que diminui o prazer. Você vai carregando, vai ficando tenso. E depois solta e é um suspiro. Puf, acabou. Uma descargazinha ali. É uma descarga. Agora, a gente está falando, a ejaculação é o oposto. A ejaculação é expansão. Se você gera muita tensão, vai ter a parte mecânica, mas você vai deixar de acontecer toda a expansão que é possível através da ejaculação. Então, a primeira coisa é que a vagina esteja responsiva. Então, esse daqui, você pode pôr tanto uma quanto outra internamente. Pode começar com um, depois ir para o outro, conforme ela vai ficando mais relaxada. Então, você vai inserir na vagina e vai fazer pressão como se fosse de shiatsu. Então, usando a respiração em todos os 12 pontos. Então, a gente pega a vagina e vê como se fosse aqui um relógio com 3 profundidades, 12 horas, 6 horas, 9 horas, 3 horas. E 3 profundidades, a entrada da vagina até o final da área G, da área G até perto do colo do útero e o terceiro segmento em volta do colo do útero. Então, você vai dar 12 pontos, né? 4 vezes 3, 12. Sim. 12 pontos. Você vai liberar a tensão. Tá. Geralmente, somente com a liberação da tensão e com a prática de respiração, de som, de movimento, mas ela consegue ejacular, ok? Então, essa é a primeira coisa. Presente. Ai, Presente. Eu tô emocionadíssima. Um bom uso para ti. Depois eu te mando o PDF com as instruções, tudo certinho. Ai, minha filha agora, E ninguém me esse segura. daqui, o sapatinho mágico. Olha, o sapatinho da Cinderela, gente. Sapatinho mágico. Esse daqui Ai, que é lindo. o Lila Splash. Lila Splash, esse. O que significa? Isso aqui é a brincadeira dos deuses, que é o squirting. Esse é específico para a área G. Se você não está com a vagina relaxada, ele é muito intenso. Por causa dessas protuberâncias daqui. E aqui, isso daqui estimula a área G. A gente usa somente até aqui, assim. Tá? Já é suficiente para ir lá atrás, na área G. Então, a gente insere assim, segura aqui e puxa arrastando. Assim, então, isso daqui faz uma pressão extra na área G e uma sucção aqui. Gente, O que ajuda a estimular. eu tô chocada. Eu tô chocada com essa tecnologia. Isso daqui eu conheci na República Tcheca anos Eu ia te atrás. perguntar onde você achou essas coisas, menina. Foi você que inventou? Quando eu fui no Sexológico Bodywork, o meu treinamento foi na República Tcheca, próximo de Praga, e eu digo, meu Deus do céu. Só que lá eles têm esculpidos à mão, custava 250 euros na época. Eu digo, é impossível levar para o Brasil. Eu trouxe algumas peças, mostrava para as minhas alunas, mas não tinha disponível. Hoje em dia eu tenho o Universo Ioni, que eu consegui em preços que dá para repassar, né? Então, que bom, para a nossa alegria. Esse daqui, você estimula um pouco a vulva, um pouco o clitóris, não o suficiente para você gerar tensão,
E daí, com esse massageador, você consegue ter um estímulo mais preciso e mais firme, porque precisa de firmeza. Lembra que eu falei? Você falou que... Só fricção não dá. Só fricção, inclusive, os homens que me perdoem, principalmente aqueles que tiraram o prepúcio, o homem que não tem prepúcio, o pênis sem prepúcio tem menos pressão sobre a área G. Então, as mulheres tendem a ejacular mais facilmente com homens, com penetração, com homens que têm prepúcio. Outra coisa importante, dificilmente uma mulher ejacula com o pênis dentro ou mesmo com o massageador. Porque acontece a expulsão. Quando vem a ejaculação, ele vai expulsar tanto o pênis quanto sim, vem a pressão de cima para baixo, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Então, esse daqui, para ti, desculpa que veio um pouco amassadinho. Que desculpa, gente, pelo amor de Deus. E essa última daqui é o Ananda Kanda, e esse daqui é para o cervix. Que é outra região que é também outra região esquecida, né? Esquecida, cheio de mal entendidos. Então, esse daqui ele é mais alongado, também dá para ser para a área G, mas é muito, muito especial para a liberação do cérvix e dos orgasmos cervicais, que são transcendentais, que também são, maravilhosos. Esse estímulo daqui é mais suave do que aquele, né, do Lila Splash. Sim. Mas também pode ser usado para o estímulo da área G. As mulheres... Eu te mando depois o PDF com por favor. as instruções de cada um, para você descobrir um novo universo. Menina, e é o seguinte, você mulher, você marido que tem, né, enfim, tem uma companheira... Gente, eu sei que depois de assistir esse episódio, todo mundo vai querer aprender, porque é muita coisa, não dá pra você ensinar, assim, em uma hora de conversa, né? Então, a Paula tem um curso sobre isso, lá no Instagram dela, ela fala bastante, vai aparecer aí na tela do Instagram para vocês. E como usar também, porque isso aqui é você que vende exclusivamente no Brasil, só você tem. Sim. Né? Eu não vejo mais ninguém falando dessas coisas. Isso é algo assim. que eu estou trazendo para cá, através do Universo Yoni. Né? Porque os vibradores, e eu sou totalmente contra o uso de vibrador há anos. Em qualquer né? ocasião? Olha, o massageador, de vez em quando usar o massageador, ok, mas os vibradores, eles dessensibilizam, eles vão criando uma couraça no clitóris, principalmente aqueles tipo bullets. Então, eu tenho vários motivos. Você entra na história mecânica e deixa de lado o emocional e espiritual. A conexão, outras coisas que são extremamente importantes para a plenitude e realização sexual. Uma coisa é esse orgasmo, acabou. Mas ele traz realmente realização, e esse tipo de orgasmo é um orgasmo de liberação de energia, a mesma coisa que o do homem. Quando ele ejacula, ele perde energia. Quando a mulher só tem um orgasmo clitoriano, ela está perdendo energia. Principalmente quando tem um orgasmo rápido com o uso de vibrador. O orgasmo interno, ele te carrega de energia. Quem já não teve um orgasmo, para as mulheres que tiveram orgasmo vaginal, né? Quando você tem um orgasmo pleno, você termina o sexo querendo correr uma maratona, conversar, fazer coisa, limpar a casa, fazer comida, não importa. É uma sensação, né? É diferente, é diferente. E quando você tem um orgasmo clitoriano, você só quer dormir. Sim. E a maioria de nós, porque também, né, Paula? A Paula não está falando que, nossa, você mulher... Geralmente, né? Falando assim, geralmente, não necessariamente sempre. Não, mas é isso mesmo. Ela não está falando para, tipo, colocar a gente no lugar, você está gozando errado. A gente nem sabe, gente. Ninguém ensina, infelizmente. E não existe gozo errado. Existe o quê? Você só fazer de um jeito, sempre daquele jeito. Então, todo o teu sistema nervoso, todo o teu corpo fica... só conhece um caminho,
E enquanto está deixando de lado toda uma gama, uma riqueza absurda, inclusive experiências espirituais através do corpo. A experiência espiritual se dá através do suave e não através do intenso. A tua energia sexual, ela tem que subir até o coração. E os nossos genitais é casa de força, é fogo. É forte, é fogo. Mesmo que nós mulheres sejamos água, é onde está a maior potência. Mas essa potência tem que subir para o coração, para se transformar em vibração amorosa, como diz o taoísmo. E a partir que sobe para o coração como energia amorosa, tua vida muda, porque é a maior e mais poderosa medicina que existe. Fisicamente, cognitivamente e também para a espiritualidade. As pessoas querem, porque querem um prazer maior. E emocionalmente, né? E tudo que toca o coração se transforma. Exato. E aí precisa entender, gente, para alcançar, quando a gente alcança um estado desse, num orgasmo, por exemplo, numa ejaculação feminina, é porque você está conectado com essa força divina, você pode chamar como você quiser. É muito prazer, muito mais do que essas experiências mecânicas, mas não tem jeito, você precisa, como a Paula falou, subir para o coração, senão não vai acessar esse prazer todo que vocês desejam acessar, só vão acessar quando trouxer para o coração. E desenvolver novas capacidades, novas habilidades. E conhecer o corpo, também que você estava falando da vagina. Conhecer do corpo, prestar atenção, aprender a estabilizar a atenção, aprender a usar os recursos do corpo. Se você faz sempre do mesmo jeito, você vai colher sempre o mesmo resultado. E pior, o resultado começa a diminuir. Se não começasse a diminuir, eles não colocariam cada ano vibradores mais e mais poderosos. Quando eu usei vibrador há anos atrás, os vibradores eram nível 5. Hoje está 10, 15, sei lá. Menina, cada ano vai atualizando, eu vejo cada coisa que eu falo... Pois então. Gente, mas como avançou, né? E vende muito. Vende muito. E no começo a gente pensa, nossa, conheci o caminho fácil do paraíso, né? Minha vida sexual está resolvida. Está resolvida. Mas dali a pouco você começa a ver que começa a diminuir a tua sensibilidade. Você precisa de mais pressão, mais tempo para te sentir cada vez menos. Isso que é a couraça. E aí vai ficando mais rígido, vai criando essas tensões. E você vai tendo mais dificuldade de ter orgasmo com penetração. Porque você não criou novos caminhos neurais, você não criou uma conexão. A vagina, ela precisa de mais conexão e mais atenção. Porque ali tem as memórias, como a gente já falou, e ali também tem, quanto mais profundo na vagina, menos consciência. Uhum. E todos os seres humanos, mas principalmente as mulheres, nós temos a pelve congelada, algum nível de congelamento. E é necessário ir dissolvendo esse congelamento, e a gente não faz na força. A gente não faz na força. Na força vai cristalizar e endurecer ainda mais. A gente faz no acolhimento, mas não é o acolhimento de fora para dentro, é nós ensinarmos as nossas clientes ou clientes a verem essa potência em si, para que não crie codependência. Sim. E essa é eu acho que a força motriz do meu trabalho. Trazer para as pessoas a consciência para que elas se tornem livres, felizes, orgásticas. Inclusive, minha comunidade se chama Flor, né, que é Mulheres Felizes, Livres e Orgásticas. Ai, que lindo, que lindo. Gente, vocês precisam mesmo conhecer mais o trabalho da Paula. É um divisor de águas, assim, nas nossas vidas. Agora, Paula, para encerrar, me veio 2 perguntas, assim... A gente sabe, né? Homem pode ter o orgasmo sem ejaculação. São eventos diferentes, né? Distintos. Mas muitos também não têm essa informação. A mulher também pode ter ejaculação sem ter o orgasmo ao mesmo tempo? Excelente pergunta, Jaya. Sim, no geral, a gente tem orgasmo sem ejaculação.
Quando a gente começa a ejacular, algumas vezes vem ejaculação sem orgasmo. Pode vir, como veio o que eu te falei, uma catarse emocional. Né? E a pessoa nem sabe, pode vir choro, pode vir gargalhada, pode vir raiva, podem vir várias coisas e não orgasmo. Então, conforme você vai limpando águas que purificam novamente, conforme você vai limpando essas memórias, limpando o teu organismo, baixando as barreiras, o orgasmo começa a se tornar incrível, incrível. E daí você começa a ter essa combinação orgasmo e ejaculação juntos, mas é um processo. Sim. E sempre a mulher pode ter um orgasmo sem ejaculação, uma ejaculação sem orgasmo ou os dois juntos. Mesmo que ela ejacule, já tenha fluidez da ejaculação, ela pode ter orgasmos que não ejacula naquele dia, sim, naquele perfeito. Momento, naquela situação. Qualquer coisa que gere um estresse, que feche a vagina ou a uretra, como você falou dessa dessa mulher que você comentou, já rouba essa parte, né, da expressão sexual da mulher. Pode estar junto, pode ter separado e está tudo certo. Hoje em dia, meio que parece que é uma obrigação da mulher ejacular, que senão ela não gozou. Não, não é um superorgasmo a ejaculação, é diferente. É diferente, mas não quer dizer que é um superorgasmo. Você acha que tem um orgasmo melhor do que o outro? Vias de orgasmo melhores? Tem. Tipo, o orgasmo cervical? Tem sim, com certeza tem. Cada mulher tem cada mulher é diferente, né? Mas certamente os orgasmos vaginais, eles são muito mais plenos e nutritivos do que o orgasmo clitoriano. Isso não tem menor dúvida. São mais difíceis? Não, são mais desafiadores. Você precisa desenvolver habilidades. Mas, por exemplo, o orgasmo cervical é um orgasmo extremamente poderoso que está intimamente conectado ao coração, através do nervo vago. Então, não só energeticamente, mas também na nossa fisiologia, na nossa anatomia, ele está ligado ao coração. Será que Freud tinha essas informações quando ele falava que a mulher que tinha um orgasmo clitoridiano tinha um orgasmo infantil? Ele falava dessa forma, né? O orgasmo maduro mesmo seria o orgasmo vaginal. Porque, não estou dizendo assim no sentido de ser melhor ou não, mas será que lá no fundo... né? Eu sou bem freudiana nesse ponto. Eu só não gosto da palavra infantil. Eu gosto de falar assim, o orgasmo clitoriano é como um McDonald's. É um fast food. Um fast food. Gostoso, de vez em quando vai lá, curte, é o momento, é para relaxar, eu quero dormir, coisa assim, tá ali. Mas não é nutritivo. Né? Mas eu quero uma comida orgânica, saudável, nutritiva, você vai precisar de mais tempo. Você vai precisar saborear, você vai precisar de uma mastigação apropriada. Então, não vai ser em 15 minutos engolindo um hambúrguer. Você vai sentar numa mesa, você vai saborear, você vai comer. Isso vai nutrir todas as tuas células num outro nível de nutrição. A mesma coisa o orgasmo vaginal. Quanto mais profundo, ele precisa de mais tempo, mais consciência e técnicas também, né? Você entender, você conhecer, você explorar, você abrir espaço com curiosidade e interesse genuínos para o que está acontecendo naquele momento. O orgasmo cervical, ele é o orgasmo da impaciência. O que impede o orgasmo é a impaciência. Será que eu vou ter? Será que eu não? Já está ali, meia hora. Porque ele, no começo, ele precisa, e o orgasmo cervical, ele precisa de mais tempo de estímulo também. Então, daí começa assim,
Será que meu parceiro vai cansar? Será que eu não vou conseguir? Então, um dos bloqueios do orgasmo cervical é a impaciência. E só que, olha só a coisa mais linda, o cérvix, ao redor do cérvix, ele está conectado com o nervo vago que vem para o coração. Dentro da reflexologia taoísta, o taoísmo já mostrava que o cérvix e a região em volta era conectado com o coração, só que há 5.000 anos atrás não se sabia dessa conexão do nervo vago. Mas ele também fala que a glande do pênis também ativa o coração. Então, quando a glande do pênis toca o cérvix lá no fundo da vagina, abre o coração do homem e da mulher. Que coisa linda, gente. E aí acontece uma profunda conexão e nutrição. Conexão energética, e aí é um outro lugar, né? É um prazer que vem de outro lugar. Exatamente, Jai. A gente vai para uma outra dinâmica, para um outro lugar, para um outro espaço. Então, o imediatismo, não estou falando mal, e nem que não deva acontecer. Não pode ser só isso. Exatamente, Jai. Vai comer só McDonald's todo dia. Você vai morrer. Entendeu? Né? Então, ou pelo menos não vai conseguir saborear toda a riqueza. O nosso corpo é uma riqueza. É um universo, né? É o universo Ioni. E a gente fica ali preso a um condicionamento, a um padrão, muito por não ter conhecimento, por não saber mesmo da potência que eu tenho no nosso corpo. É por isso que eu tenho esse podcast e é por isso que o trabalho da Paula é tão importante. Eu não vejo outras pessoas falando sobre a ejaculação feminina da maneira que você fala, assim, né? Com muita profundidade, com um método, com protocolos, ensinando realmente, não dando dicas, ensinando. Sim, não. Né? E falando abertamente em rede social, claro, a gente precisa ter sempre cuidado, né, no jeito de falar, mas batendo nessa tecla mesmo, sabe? A indústria do sexo, eu bato muito de frente com a indústria do sexo, né? Porque ela está envenenando nosso corpo, esses géis, essas pomadas, esse monte de coisa aí está envenenando o nosso corpo, porque tudo isso tem metal pesado. E o que você indica, então, já aproveitando o gancho, né? Por exemplo, para usar esses acessórios aqui lindos, maravilhosos. Óleo de coco, um óleo semente de uva. Excelente pergunta. A princípio, eu indico para fazer a massagem externa na vulva o óleo de coco. Uhum. Mas deixa liberar a sua lubrificação. Não, claro, não vai colocar também, né? Não sei. Pode, ok, então deixa, vai, e mais, a lubrificação se pensa só em vulva. Só que a lubrificação começa com o estímulo dos seios. Isso também. Dos mamilos, dos seios. Então, explora o corpo. Que é o nosso polo positivo. Que é o nosso polo positivo. E também não dá para ir direto nos mamilos, porque os mamilos falam pelo nosso útero. Explique isso em nome da Deus agora. Nós vamos precisar de outro episódio, gente. Eu vou precisar de outro episódio. Mas só para encerrar, que essa informação é importante. Vamos encerrar com essa informação. Okay. Atenção, os mamilos falam pelo nosso útero. A maior parte das mulheres, quando ela é tocada diretamente nos mamilos, elas ficam irritadas, com raiva. Elas não gostam, a maior parte das mulheres. Sim, eu já fui essa mulher. Muito tempo da minha vida. Não gostava do toque no peito. Então, isso tem muito a ver porque é o nosso polo positivo. O nosso polo mais yang é os mamilos da nossa sexualidade. O polo mais o mais feminino que existe está no colo do útero, que está conectado com o útero. Uhum. Então, todas as vezes que você teve sexo sem vontade, ou estresse, ou tensão, ou coisas que você foi acumulando, estão na vagina. E tudo isso, o útero é o palácio lilás. Ele é magnético, ele puxa, ele suga para ele. E ele não tem uma expressão. A expressão dele vem através dos mamilos. Olha só que interessante. E aí a pessoa está lá cheia de tensão, cheia de dor, cheia de memória ruim. Daí vem o parceiro,
toca ali, pega ali, vem, pá. E também toca de qualquer jeito, vamos combinar, né? Exatamente. Então, daí acontece essa irritação, vem, ou, sabe? Uma agonia, não gosto, uma angústia, né? Tudo, exatamente isso, Jai. Essas emoções que estão vindo são a expressão das emoções que não foram processadas ou liberadas no momento de forma adequada e se manifestam através dos mamilos. Gente, que aula, hein, gente? Mas eu já sabia que seria uma aula desse nível, né? Porque eu conheço a Paula. Inclusive, quero fazer sua formação. Por falar nisso, vai ter formação ano que vem, não vai? Uhum. Aqui em São Paulo. Vai ser aqui. Você achou o lugar? Não, amanhã eu vou fazer uma visita, mas vai ser na região de São Paulo. Sempre acontecia em Cajamar. Sim. Né? Mas eu não tenho certeza, porque eles vão entrar em reforma, então eu quero já ter um outro lugar. E agora, em outubro, tem um workshop de massagem tântrica taoísta, onde eu trabalho com o sistema nervoso, mostrando que você está vibrando ou no amor ou no medo. E se você está vibrando no medo, e o medo pode se mostrar de muitas formas. Não é, a gente acha que medo é isso, não. Performance é medo. Querer agradar o outro é medo. Então, toda insegurança na hora do sexo é medo. E como sair dessa vibração e vir para o amor? Porque você não pode estar vibrando nos dois simultaneamente. Ou você vibra no amor, ou você vibra no medo. E também como unir sexualidade à espiritualidade, né? Usando o teu corpo como veículo. Sim. E não com intensidade. Que é diferente, você explicou. Para chegar nesse lugar aí, né, é através dessa suavidade, dessa amorosidade. E isso você vai estar ensinando no workshop. No workshop que vai acontecer agora de 8 a 10 de outubro, é um workshop pequeno para autoconhecimento. É prazer e autoconhecimento. A formação em fevereiro, não, a formação é um treinamento onde é uma fusão do sexológico bodywork, de todas essas linhas de tantra que eu falei, que tive com Andrew Barnes, com Mike Lousada, com Charles Muir, Margot Anand, né, Mantak-Chia, os grandes... Só a nata, só gente. A nata. Se você não conhece, é só a Acabei nata. de voltar dos Estados Unidos, inclusive, onde eu estava com o Bruce Lipton, que vai estar aqui em São Paulo que também. Legal! Então, fiquei 4 dias num curso pequeno, reservado, incrível, assim. Então, onde está o conhecimento, eu digo, eu quero aprender. E traz pra gente no Brasil, menina. E trago para o Brasil, e assim, que eu acho super importante nós termos visões diferentes, Sim. formas diferentes. E eu sou muito feliz de estar podendo contribuir aqui contigo no Prazer Tantra, nesse podcast. Eu que sou feliz e grata, nós todos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação aí de anos, né? Muito tempo. Sim, muito dedicado tempo. ao estudo, e você não para de estudar, nem vai parar. Como eu falei, poderia fazer 10 episódios com a Paula, cada um episódio diferente, e ainda ia faltar tempo. Então, fica o convite para vocês. Sua rede social é? É Paula Fernanda Tantra, no Instagram, no YouTube. Inclusive, essa semana tem um vídeo sobre o clitóris, a multidimensão do clitóris. Olha só. Gente, os vídeos da Paula são ótimos, cada uma é uma aula. Paula Fernanda, Tantra e Sexologia Somática. No YouTube. Tá bom? E vai ter esse workshop em outubro. A Paula também vai estar no congresso da Abra Tantra, não vai? E do Citantra também, nos dois. Quando que é o do Citantra? Do Citantra, eu acho que vai ser 10, 11 e 12, exatamente. Eu vou estar somente no dia 11, porque no dia 14 eu já viajo para a Austrália, que eu estou passando parte do tempo do Brasil, parte do tempo na Austrália. Também estudando? E também para morar. Também. Né? Que legal. Que bom. Morar, trabalhar, levar o trabalho para lá.
Maravilha, Paula. E, assim, muito obrigada mesmo. É uma honra para mim estar com você aqui na minha frente tanto tempo batendo esse papo com exclusividade. Meu amor, isso aqui não é para qualquer pessoa. Vocês não estão entendendo. Se você não conhece, quando você for lá no perfil dela, você vai entender a grandiosidade do trabalho dessa mulher. E que bom, é mais uma mulher, né, abrindo, representando nós, assim, nós precisamos de mulheres à frente, falando sobre sexualidade, desmistificando esses assuntos, né, tirando esse estigma, trazendo para nós o verdadeiro empoderamento, que é tomar posse do nosso corpo, do nosso prazer, da nossa espiritualidade, fazer essa conexão. Então, você é esse canal de cura realmente no mundo. Que bom que você está aqui no Brasil, mas mesmo quando for para fora, não esqueça da gente. Espero te encontrar mais para frente. No congresso a gente vai se encontrar com certeza, né? Pelo menos no congresso. Mas quero manter contato com você, quero fazer a formação da Paula, já é algo que está, né, na minha listinha ali dos desejos há muito tempo. Por quê? Porque vocês estão vendo, né, gente? É muita bagagem, é muito conteúdo, é muita informação para a gente auxiliar as mulheres, que é a minha missão, que é a sua missão, né? E você veio antes, por isso eu honro a tua história. Obrigada. E o teu trabalho. Paula, obrigada mesmo. E gratidão pelos presentes. Olha, eu nunca recebi aqui no Prazer Tantra presentes tão especiais como esses que eu recebi hoje, viu, menina? Esse ali vai ser o antes e o depois, assim. Sim, mas eu tenho total certeza. E eu vou fazer esse curso também das águas sagradas, né? É importante, porque embora a gente sabe alguma coisa, mas como você falou, são estudos ainda, né, principalmente da ciência tradicional, não tem muita coisa, e você teve que ir lá nas fontes, de país em país, nossa, buscar. Foi então, muito investimento. Tempo, imagino. dinheiro, tudo em dólar, euro. Entendeu? Foi um investimento, então, mas eu sou curiosa e eu, quando quero aprender, eu quero aprender com a melhor pessoa que tem. E aí você vai na raiz mesmo. Então, assim, eu sei que isso daqui vai transformar a minha vida, por isso te agradeço pela presença, pelos presentes. Espero te encontrar em breve novamente. Minha Flor, gratidão. Obrigada a todos também. Gratidão a todos vocês. A gente vai encerrando por aqui com muita dor no coração, mas não se preocupa, que próxima terça-feira às 20 horas tem mais um episódio com algum convidado especial. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, segue a gente nas redes sociais e se prepara porque semana que vem tem mais para todo mundo. Uma ótima semana com muitos orgasmos e muito prazer. Tchau, tchau.